Pessoal, meu muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aí à nossa atividade Calepino Conscienciológico. Hoje aula de número 48, dia 25 de fevereiro de 2018, com o tema TENEPS, temas avançados, que na verdade é a continuação do Calepino da semana passada, né, cujo tema mais votado foi TENEPS. Não que na semana passada a gente já não tenha abordado uma série de assuntos também avançados dentro da TENEPS, né? Mas o fato é que a gente desmembrou em duas atividades porque a gente tinha muito conteúdo, né? Tínhamos aí mais de 500 ideias sobre TENEPS e ia mutilar um pouco demais condensar tudo em uma aula só. Então a gente fez meio que uma divisão, deixando um pouco a parte inicial para a semana anterior. Essa nós vamos avançar um pouquinho mais, mas nada impede de você fazer pergunta inicial, quem estiver em casa assistindo, nessa aqui agora, a gente voltar a abordar temas que a gente abordou na semana passada, e assim a gente vai conduzindo. Semana passada, gente, só para você ter uma ideia, a gente falou, por exemplo, de TENEPS 24 horas, que é a ampliação do trabalho da TENEPS. Falamos da questão da sessão extra da TENEPS. Chegamos a falar da necessidade da descrição, né, das tarefas assistenciais. Demos aquelas duas orientações básicas do professor Valdo para o tenepsista, que é não se irritar e não pensar mal de ninguém. Só isso. Parece fácil, mas é uma boa dica, né? A importância de se estar aberto e atento às inspirações do operador de função, né, para você melhorar a qualidade desse trabalho em dobradinha multidimensional. E a gente também abordou a questão do problema da pessoa não seguir a técnica da tarefa energética pessoal. Quem está em casa assistindo aí sabe que tem um livro, o Manual da TENEPS, do professor Valdo Vieira. A gente está abordando então essa técnica no Calepino de hoje, né? O Calepino, para quem está tendo contato uma primeira vez, é uma aula debate gratuita da Conscienciologia. A gente parte do princípio que a pessoa já tem algum conhecimento de Conscienciologia, então a gente não fica aqui explicando tudo desde o início do princípio do começo, mas é claro que a pessoa, se ela não entender alguma coisa, ela vai entrando e vai perguntando e vai falando. Ok? Quem é que está anotando hoje no nosso Calepino? Já conseguiu anotar. Opa, a nossa voluntária ali, a Larissa, né? A Larissa está anotando, e aí no final a gente volta aqui com o resumo da nossa aula. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Eu falei para vocês que me pediram, aqui como aperitivo, antes de começar, o pessoal pediu para eu continuar lendo aquelas frases do dicionário de citações do professor Valdo, que está concluído, está entrando em fase de revisão. Eu vou ler rapidinho aqui 5 frases, antes da gente dar o chute inicial na TENEPS e avançar. Então vamos lá, gente. Da mini tertúlia de 23 de agosto de 2013, o tema é descrenciologia. A maioria das pessoas tem dificuldades para permitir o princípio da descrença. Essa é uma frase. Segunda, da tertúlia, na época não tinha título ainda, de 15 de abril de 2005, pensenologia. A maioria das pessoas pensa e acha que sabe pensar, mas não sabe. Agora, da tertúlia Areópago Conscienciológico, 1º de abril de 2010, o tema é reunionite. A síndrome do poder intrafísico é que faz as reunionites. A síndrome do poder intrafísico é que faz as reunionites, que é aquele vício de ficar fazendo reunião, Helena. A pessoa que fica fazendo reunião atrás de reunião. Reunionite. Hoje em dia tem as reunionites pelo WhatsApp também. Ah, tem as reunionites pelo WhatsApp. Tem de tudo hoje em dia. Não tem tempo para pensar. É verdade. Até reunionites, tanta coisa, tanto WhatsApp. Eu lembro passar e eu digo, que é isso? Frase 4, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 1430. Sorriso. A interassistência superior começa com um sorriso. Por último, do Léxico de Ortopensadas, página 813, IC. A IC, que é a Instituição Conscienciocêntrica, não funciona como feudo, há de ser democrática, aberta aos intermissivistas.
Então, gente, com isso a gente já começa a divulgar a próxima aula aqui em breve, aí, vamos ver se até o final do ano está publicado. Mas já com uma porção de questões, né? É, uma porção de questões, é isso aí. Mas o pessoal começa a ter uma ideia do que é essa aula de citações, né? Gente, outra coisa que me pediram para falar aqui, agora já entrando dentro do tema da TENEPS. Eu não trouxe para vocês, mas tem um verbete no dicionário de argumentos que é aspiraciologia. Ele é exclusivamente dedicado a TENEPS. Depois vocês dão uma olhada lá. Aspiraciologia. Depois vocês dão uma olhada. Isso aqui é um recado bem válido para quem está tendo contato uma primeira vez aí, que é o seguinte: a tenepsologia é uma paraciência ainda extremamente ignorada na Terra. A TENEPS é monopolizadora da vida humana. A TENEPS não é mais um acontecimento na vida, e sim o acontecimento de toda a vida. Não se deve começar as práticas diárias da TENEPS com outro interesse fundamental concomitante. Por exemplo, se a pessoa tem um sonho dourado de ir à Itália, o ideal será realizar primeiro tal desejo ou aspiração aguda antes de começar as práticas diárias da TENEPS. Isso aqui é uma inspiração que a gente teve, dá uma olhadinha depois lá, gente, no DAC, que tem muita informação sobre a TENEPS. Nós vamos começar então agora aqui as ideias que a gente trouxe para debater. Eu estou vendo que tem muita gente tenepsista aqui na sala, muita gente com experiência, e eu faço o convite para não ficarmos só até nas ideias que a gente trouxe aqui, mas também as pessoas contribuírem com o seu laboratório pessoal e a gente poder fazer uma troca bem bacana aqui de experiências sobre a TENEPS. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira ideia que a gente trouxe é de um livro já meio batido, mas às vezes meio esquecido, é os 700 Experimentos da Conscienciologia, de 94. É do professor Val, página 412. Ingratidão. Autoconsciente jamais reclama nem em pensamento do ato injusto e invejoso da consciência ingrata, a fim de não diminuir o mérito do kármico em sua ficha evolutiva da sua condição de vitimização inocente, imposta ou não buscada intencionalmente por si. Ao contrário, cobre a imagem da pessoa ingrata por algum tempo com a esterilização benévola das energias conscienciais, maxi-fraternidade sincera e vivenciada nas aberturas de suas práticas diárias da TENEPS. Assim, exemplifica um ato assistencial anônimo, mental-somático, policármico, de hiperacuidade e holomaturidade. Esse aqui, gente, eu considero que é um tema bem avançado dentro da TENEPS. A gente retoma um pouco aquilo que a gente conversou na semana passada, que é a questão de você não pensar mal dos outros. Qual é o grande detalhe que eu acho que tem aqui num parágrafo desse? É que quando a gente fala daquela técnica de você rever os contatos que você teve nas últimas 24 horas, a tendência às vezes é a pessoa botar muito foco no exterior, no seguinte sentido: o que me maltrataram, o que falaram mal de mim, o que foram injustos comigo. Só que na verdade essa técnica é para ser aplicada também na sua autoavaliação. O que você foi maledicente, o que você pensou mal das outras pessoas. Então é uma via de mão dupla. Não é só você abençoar quem te maltratou, é você também parar para pensar sobre você. O que você acha que você errou? Fazer um exame de consciência profundo e tentar recuperar ao menos nas energias uma parte daquele déficit que você tem. Esse verbete que eu estava tentando lembrar na semana passada é retrospectiva cosmoética. Eu não sei se alguém tem acesso aí na verbetomática. Se você tiver aí, dá uma olhada depois aí a definição de retrospectiva cosmoética para ler, que eu acho que vale a pena a gente ler aqui para o pessoal entender o que é a técnica. Mas, gente, o que vocês acham disso aí? Eu gostaria de falar que, reforçar que isso você falou muito importante, da questão da autocrítica e da pessoa melhorar. Porque uma coisa que a gente vê de patologia da TENEPS, lá que a gente observa, por exemplo, na consciencioterapia, é que esse negócio das pessoas, às vezes, colocar aquelas desafetos, as pessoas com quem ela tem problema na TENEPS, vira quase um ato religioso. Porque, vou orar por você, vou colocar por você na minha TENEPS porque eu tive um problema com você. Mas não é isso, no paradigma consciencial é exatamente o que você falou. É você, principalmente, fazer a sua autocrítica do que você poderia ter feito diferente e, às vezes, até a reparação que você vai precisar fazer. Colocar um pouco de foco em si, né, Juliana? Sim.
Eu não expliquei, gente, né, mas aqui está sendo transmitido em caráter experimental pela internet, no Facebook. Agora nós estamos com 20 pessoas assistindo online. A tendência é continuar aumentando ao longo da atividade. E aí a gente vai, aos poucos que as pessoas vão falando, a gente vai botando o holofote em cima dela para ela poder ir se acostumando. Então, fala aí. Só para dar um aviso, que a gente falou de 3 livros já até agora, né? Sim. O Manual da TENEPS, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia e os 700 Experimentos. E esses 3 livros têm acesso gratuito em PDF no site da Editares. Então a pessoa que está ouvindo, às vezes, deixa eu ver esse capítulo Aspiraciologia. Então, no site da Editares, clica lá, vai ter livros gratuitos. Também dá para entrar via o site da SCGE, mas o da Editares eu acho que é mais fácil. Mas, gente, então, a Juliana aí colocou a ideia dela de que realmente é muito importante ela ver isso na consciencioterapia, você botar o foco também em si. Né? Não só ficar botando no externo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Podemos avançar? Eu queria dizer uma coisa, porque esta parte aqui de gratidão e toda a explicação disso dá a sensação dessa pessoa boazinha, entre aspas, que precisa não reclamar, ser boazinha e guardar tudo isso e ficar. Isso é uma explosão, porque não é verdade. Ela é boazinha às vezes, às vezes não é, e tem que reconhecer tudo isso. Senão como vão a reciclar se não sabem que tudo isso que estão guardando? Essa é a sensação que me deu a leitura desse livro. Mas o objetivo, Mercedes, quando a gente trouxe essa ideia, é exatamente essa. E eu acho que essa é a dinâmica um pouco do Calepino, né? A gente sempre costuma procurar trazer o quê? Para a gente, né? Então, quando eu trago um parágrafo, a gente quer sempre, no fundo, ver, mas qual o que eu contribuí para isso acontecer? Mas, gente, vou avançar aqui, então. Outro tema avançado que a gente quer compartilhar com vocês aqui é a anotação da tertúlia Autoconvicção do professor Walter. Chega em um ponto em que o tenepsista vai fazendo assistência até que percebe haver um amparo mais permanente e encontra-se ligado a alguma central extrafísica. Percebe, por exemplo, em determinado dia, a atuação de alguma consciência mais séria e se vê como mini peça interassistencial. Quem alcançar essa condição já possui meio caminho andado para a desperticidade, né? E aí, os tenepsistas mais veteranos, alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão da central extrafísica? É aquilo que você já, algo que você já lembrou. É só ratificar essa necessidade de fazer, como já foi lembrado, a reciclagem intraconsciencial. Ela passa a ser contínua, constante, porque nós não chegamos aqui a 100% daquilo que nós precisamos nos autocurar, né? Fazer a consciencioterapia, mesmo fazendo a consciencioterapia, nós não chegamos a 100%, mas vamos nos aproximando do que é mais positivo cosmoeticamente. Vamos errando menos, quero dizer assim, esse acerto de contas conosco mesmo, não é acerto de contas com o outro, é conosco. Você sabe que uma das coisas para mim mais sérias na TENEPS, e até é uma das definições da TENEPS, que é como se fosse um reencontro seu com a sua paraprocedência. Então, na verdade, o que acontece? Esse tema central extrafísico, ele é um tema meio avançadinho. O professor Waldo chegou a apresentar 3 verbetes, né, específicos, um da central extrafísica da energia, outro da verdade, outro da fraternidade. Então tem muito conteúdo, muita coisa que ele falou, mas o que basicamente o que ele falou dentro dessas tertúlias é que toda Comunex mais avançadinha geralmente tem uma central extrafísica no mínimo. Dependendo do nível ou do quilate daquela Comunex, comunidade extrafísica, às vezes vai ter 2, até as 3, e às vezes até outras que a gente ainda nem nominou, né? Mas o fato é que quando você então vai para a TENEPS, você leva a sério a técnica que você se dedica e você faz a conexão sua com a sua paraprocedência, com o seu curso intermissivo, que está numa dimensão mais avançadinha, ou numa Comunex dessa mais avançadinha, a tendência dessa, com o tempo, é você estreitar esse contato mais direto com a central extrafísica. E isso vai potencializar o seu trabalho dentro da TENEPS. É isso que eu queria trazer aqui como um tema mais avançado, que eu acho que é muito importante. A gente tem alguns aportes que a gente vai recebendo na TENEPS que vão potencializando o nosso trabalho. Aí nós estamos falando de central extrafísica, de aparelho extrafísico,
tem uma série de técnicas, né, que são usadas e a pessoa vai desenvolvendo mais. Tudo bem, Ana? Achou? Oh, muito obrigado. Deixa eu ler aqui para vocês, gente, o verbete, só a definição do verbete retrospectiva cosmoética. Interassistenciologia, professor Waldo. A retrospectiva cosmoética é o hábito diário do tenepsista, homem ou mulher, dedicado à revisão autocrítica das ações desenvolvidas durante o dia findo, com a intenção de rever a qualidade evolutiva dos contatos e interlocuções com as pessoas, buscando eliminar as energias conscienciais gravitantes dos posicionamentos antifraternos, desentendimentos, mal-entendidos ou conflitos nas últimas 24 horas. Obrigado, Ana. Então essa aqui, gente, é a técnica da retrospectiva cosmoética que a gente estava falando, que é extremamente importante, tá, para a pessoa avançar na TENEPS. A gente colocou na semana passada que a pessoa que não aplica isso, obrigatoriamente ela está querendo botar alguma coisa para jogar a sujeira para debaixo do tapete. Estou repetindo, fala o professor Valdo de abertura, tá? A pessoa que não aplica essa técnica é porque ela não quer se enfrentar. Ela está querendo jogar a sujeira para debaixo do tapete. E é esse tipo de coisa que vai qualificar a TENEPS. Eu vi uma pergunta que fizeram semana passada aqui, né? Às vezes a TENEPS parece que está meio parada, parece que não está indo para frente. E realmente a gente sabe que 95% da assistência que você faz, você nem fica sabendo para não alienar da vida intrafísica. Isso é o que está aqui no livro manual da TENEPS. Mas independente disso, você tem que sentir alguma coisa. Também se não sente nada durante um bom tempo e a pessoa sente aquele desconforto dentro de si, é possível realmente que a coisa não esteja caminhando bem. E aí fizeram a pergunta, tá, mas como é que faz para sair de uma condição dessa? Como é que faz para sair de uma condição dessa? É exatamente esse tipo de técnica. Por exemplo, a retrospectiva cosmoética. É você levar a sério e fazer lá uma retrospectiva, não só do que você foi ofendido, mas quem se ofendeu, tudo que está mal parado, você procurar realmente fazer o rapport com o seu amparo de função, tudo isso está contribuindo para você dinamizar a TENEPS. Fala aí, mano. As perguntas aqui do Gabriel Maluf. Pressupõe-se que a vivência da TENEPS avançada, caminhando para o FIEX, exige razoável vivência para fenômenos da autobilocação consciencial, projeção consciencial lúcida na base física, monólogo psicofônico. Vocês concordam? Olha, eu não concordo que necessariamente, Gabriel, tem que ser esses parafenômenos. Com certeza, a pessoa com a TENEPS avançada e a caminho da UFIEX, ela vai ter que ter uma parafenomenologia mais diferenciada. Não necessariamente autobilocação, não necessariamente monólogo. Aí vai depender do freguês e, às vezes, do bolsão de assistência que o tenepsista tem, né? Mas, gente, complementem aí, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que os fenômenos têm sempre uma razão, que o processo é, no caso, assistencial. Então, você vai ter os fenômenos assistenciais que, provavelmente, os fenômenos têm a ver com o seu perfil, né, sua capacidade, mas, ao mesmo tempo, que tem a ver com o processo de assistência que você está tendo, a sua capacidade com o que precisa ser feito. Acho que se a pessoa tem essa facilidade, é um caminho, né? Mas não acho que seja, acho que é uma coisa mais individual também. Embora eu não tenha muita experiência. O que você acha, Pilar? Eu concordo com você. Aqui é um não sou veterana, né? Não é que eu não sou tão veterana assim. Mas você... Gente, para quem não sabe, quem está em casa, a Pilar tem 23 anos de TENEPS, por isso que ela é uma referência. E ela está nascendo a TENEPS, então por isso que a gente incomoda ela aqui, tá? Mas fala aí, cara. Eu vou me sentir mais velha ainda, hein? Porque o que a Juliana colocou, ela colocou numa síntese, ela fez uma síntese muito rápida até, de todo o processo que a pessoa vai galgando ou vai conseguindo por etapas, por andamento, por amadurecimento das ideias e da prática que ela tem nesse serviço, nesse trabalho, né? Não é uma coisa assim, então, mas a síntese foi perfeita, né? De que chega ao ponto de que você vai tendo a fenomenologia que você também é capaz de suportar, né? Então pode até acontecer projeção, mas você vai ter a capacidade de aguentar o tranco que vem depois. Porque hoje em dia, vamos colocar assim, eu acho que todos aqui, não sei se vão concordar, mas vão perceber que está aumentando a necessidade de tenepsistas mais maduros.
devido toda a reurbanização, não só a reurbanização, nós estamos vendo pelo lado intrafísico a necessidade de atuação de conscienciólogos, tenepsistas na própria SOCIM. Estou vendo que está havendo uma abertura para a SOCIM, da Cognópolis ali, das nossas intenções, da nossa cosmoética, como é que ela vai se infiltrar nessa SOCIM sem autocorrupção, né? Qual a próxima pergunta, Tem Manuel? mais duas perguntas. A primeira é de Gabriel, novamente. É possível ser tenepsista avançado sem ter convicção para discriminar o origem da energia exteriorizada entre energia de si, do operador, de outras consciências e das centrais astrofísicas? A minha opinião é que para você avançar na TENEPS, avançar mesmo, você tem que ter esse nível de discriminação. Tem que ficar claro para você a energia que é sua, a energia que até certo ponto é do amparador ou da central extrafísica, muito embora a gente saiba que na hora que você está exteriorizando ali na TENEPS, há uma mescla. Então, às vezes é tudo fundido, mas você sente que está tendo a interferência direta ali da energia do amparador, ou da central, ou de onde quer que seja, entendeu? Então, eu acho que você tem esse nível de discriminação de energia, você tem que ter, senão não rola uma TENEPS avançada. Qual é a próxima aí, Elô? Mas é um aprendizado, é aquilo que a gente estava falando. É um aprendizado. Você vai, à medida que você vai praticando, vai aprendendo mais, vai se tornando um profissional mesmo da assistência. É isso aí. Gente, ó, eu estou acelerando aqui porque nós temos um conteúdo um pouquinho, e aí por isso que eu estou focando aqui em cima do Emanuel. Fala aí, próximo, Emanuel. Josi Oliveira pergunta: não concordo sobre a média de tempo que podemos levar para chegar ao FIEX segundo o manual e colocações do VAL. Em alguns casos, acho que isso pode acontecer antes. Pode comentar, por favor? Assim, ó, eu não sei qual é o trecho que você está fazendo referência, porque eu não me recordo do VAL ter sido peremptório, dizendo que a pessoa chega na TENEPS obrigatoriamente numa data X. Hoje, existe uma média que a gente estipula aí, que mais ou menos em uma década, seria um tempo mínimo razoável para a pessoa chegar lá. Mas não significa que a pessoa fazendo TENEPS há uma década chega lá. Ela poderia chegar se ela trabalhasse muito bem. Vai ter gente que vai ficar 20, 30, 40 anos, às vezes nem vai chegar a ter o FIEX. O FIEX é uma micro-minoria da micro-minoria mesmo, entendeu? Agora, se você pegar de repente o trecho, a gente consegue dar uma opinião mais em cima. Mas não me consta que o VAL tenha sido peremptório. E eu concordo com você. Às vezes a pessoa, sei lá, já é um evoluciólogo, a pessoa está num outro patamar, ela pode acelerar muito mais e realmente... Já teve o FIEX na outra vida. Já teve o FIEX na outra vida. A Juliana está falando aqui, então às vezes não vai nem ser necessário uma década. Às vezes em pouco tempo ela já tem o FIEX. Mas eu acho que a pessoa tem que deixar claro que não é para todo mundo, tá? Mais uma, vamos lá. Thiago Bertoni pergunta: podemos pensar que é a evolução da TENEPS, se dá pela nossa capacidade crescente de lidar com o assédio que vem em decorrência da assistência que estamos fazendo? Por exemplo, quanto maior a assistência, maior o assédio com o qual o tenepsista tem que lidar. Sim, é exatamente isso aí, Thiago. A progressão da TENEPS é essa. Quanto mais assistência você faz, mais você vai gerando anticorpos, né? Isso é que nem um trabalho de exercício físico. Você começa a fazer ali, sei lá, um treino de academia, você vai aumentando a carga e assim funciona a TENEPS. Você vai aumentando a sua carga de desassédio conforme você vai exercitando a sua musculatura energética. Se é que a gente pode falar assim. Desde que acompanhe o que foi lembrado, a reciclagem intraconsciencial. Perfeito. Desde que acompanhe a reciclagem. Okay? Porque às vezes o parado, ou sedentarismo tenepsístico, se faz porque a pessoa não está se autocriticando, se auto-revendo nas suas ações. Gente, tem muita gente boa aí que o pessoal tem que exercitar o laringochakra. Fala aí, Mercedes. A pergunta que eu tenho é sobre a TENEPS. Tem que ser um lugar onde você tem muitos fenômenos, acompanha os operadores a fazer tal trabalho, porque aí uma crença absurda. A TENEPS é uma disponibilidade assistencial e pode ser que você pegue ou o operador pense que você precisa dar experiência para tal, mas não é estar continuamente fazendo esse tipo de coisa. É uma assistência, é uma relação e pode acontecer
Pilar, foi para você a pergunta da Mercedes. Qual a pergunta? A pergunta é a seguinte. Você estava aí, Eu estava no tatatá, porque estava dizendo assim, a pessoa, o nosso comentário, meu comentário era esse, assim, eu conheço várias pessoas que são muito assistenciais e não são tenepsistas. E tem outros que, mesmo sendo tenepsistas, ainda não são tão assistenciais. Então isso é muito relativo, de saber como classificar esse tipo de ação e de atitude e de interassistencialidade. A pergunta da Mercedes, na verdade, é a seguinte: a pessoa, existe um certo clima, às vezes, um pouco de mística na TENEPS, de que obrigatoriamente você vai ter que perceber um monte de coisa na sessão da TENEPS. Então, o que a Mercedes está levantando, o ponto é exatamente esse. Será que você precisa sentir tudo? E a gente já tinha até comentado aqui, né, Mercedes, que 95% do que acontece você não fica sabendo. Então, é uma ilusão você achar que a TENEPS você vai sempre entrar e você sempre vai sentir um monte de coisa. É claro que não, você vai sentir, a tendência vai ser sentir pouco. Claro que quanto mais você fica com a prática, mais você sente, mais você percebe, porque um pouco também tem a ver com os amparadores do Hippopo, para não acessar a informação, porque você não tem maturidade para isso. Mas eu acho que a questão mais séria é a seguinte: você tem que sair da TENEPS se sentindo bem. Se sentindo que de fato você fez assistência, se sentindo que de fato aconteceu alguma coisa que você contribuiu, você sai com aquele bem-estar íntimo. Se você sai da TENEPS com pulga atrás da orelha, achando que tem alguma coisa que não está redonda, que não está adequada, se sentindo, sei lá, com desconforto, esse tipo de coisa que não fecha na TENEPS, que a pessoa tem que ficar de parabutuca acesa. Mas a pergunta é essa, concorda, Cláudia? Obrigada. Gente, vamos passar aqui de novo. Podemos seguir aqui, pode ser? Passar por outra pergunta? Bom, Vamos lá. pergunta do Aramis. Fala, Aramis. Qual é a importância dentro da evoluciologia de ver clarividência, entre parênteses, clarividência, e ter a cognição dos contextos da assistência na TENEPS? A importância da clarividência? Qual é a importância dentro da evoluciologia de ver, entre parênteses, clarividência, fecha parênteses, de ter a cognição dos contextos da assistência na TENEPS? Eu acho que assim, a gente acabou de comentar isso um pouco. A clarividência é um dos parafenômenos possíveis na TENEPS. Mas não não necessariamente o fato de você não estar vendo, não estar sendo clarividente dentro da TENEPS, não significa que a sua TENEPS não esteja bombando, não esteja fazendo assistência. E de fato a gente percebe muito pouco da assistência que é feita. Então, o que eu diria para ele não é uma condição sine qua non. Acho que é isso aí. Está dentro do que a gente já vem conversando. Vamos avançar aqui, pode ser, gente? Ok? É mais importante o conteúdo, né, do que está acontecendo do que o fenômeno que aparece. Perfeito, mais importante o conteúdo. Gente, nós estamos com 30 pessoas online agora. Eu vou avançar aqui para um próximo ponto, que eu acho que esse aqui é muito sério, que é a questão do CPC, Código Pessoal de Cosmética. Isso aqui é um raciocínio do professor Valdo da Tertúlia, fase existencial. Para a pessoa caminhar melhor, evoluir, se desenvolver na TENEPS, precisa de pelo menos montar e começar a vivenciar o CPC. O CPC, que é esse Código Pessoal de Cosmética, ele leva para a incorruptibilidade. Vai chegar em um certo ponto em que a pessoa vai entender que a assistência que ela faz tem de ser dentro de níveis incorruptíveis. Isso predispõe a pessoa a alcançar a UFIEX. Então, o que acontece, gente? Por que a gente trouxe esse tópico aqui? Porque CPC é uma técnica que já é falada há muito tempo dentro da Conscienciologia. Tem cursos, vários cursos, tem pessoas que são especialistas. O professor Everaldo Bergonzinho é um que já ajudou aí todas as ICs a fazerem o código grupal de cosmética, né, na verdade. Mas o que a gente observa? Às vezes o tenepsista, ele não tem ainda o seu CPC. Quando a gente fala ter o seu CPC, não é de maneira etérea. Eu quero respeitar as pessoas, ou eu me considero ético. Não é isso. É você, de fato, elencar quais são os seus 10, ou 15, ou 20 itens que compõem o seu código pessoal de cosmética. O que você não abre mão? Então, por exemplo, eu não vou pensar mal de ninguém. Pode ser um
um princípio. Se eu brigar com alguém, eu tiver algum problema, eu vou procurar resolver imediatamente, o mais rápido possível. Pode ser um outro item. E assim por diante. Né? E a gente sabe que esse tipo de técnica aqui qualifica muito. Porque a pessoa, na hora que ela vai fazer o CPC dela, ela tem que se auto-enfrentar. Que é a questão da consciência-terapia, né, Juliana? Aliás, gente, ó, semana que vem, nós não botamos em votação hoje, porque semana que vem nós vamos ter aula com a professora Juliana dos remédios que ali estava. Tá? O tema do Calepino semana que vem vai ser autoconsciencioterapia. Eu vou estar viajando nas próximas 2 semanas e vai ser a professora Juliana que vai dar semana que vem. Vai ser, na outra semana vai ser uma aula especial do professor Moacir Gonçalves. Ele vai trazer um tema que é a amizade raríssima, que é um tema que ele estava guardando para a atividade lá, Megacons, que ele faz na sexta-feira de manhã, mas ele gentilmente disse que vai trazer aqui e vai transmitir online, a Juliana também vai transmitir online, e vai dar uma aula para a gente sobre a amizade raríssima. Já quero aproveitar e falar então que os próximos 2 finais de semana vão ser esses. No último final de semana de abril, acho que é dia 31 de março ou 1º de abril, 1º de abril, né, porque é domingo, eu acho, vai ser a Lore e o Fabrício apresentando aquela viagem que elas fizeram mais de um mês lá para a Itália, 31 de março, estou sendo avisado aqui. Em maio nós temos 3 já. 1º de abril. 1º de abril? Em maio, já aviso também que nós vamos ficar 3 semanas fora. Nós temos o professor Rivo Corte, que vai falar sobre o livro dos credores glucocárnicos. O Laírio Loche vai falar sobre narrativa existencial. E o terceiro não está definido porque está em aberto. Então, se alguém quiser apresentar o tema, está convidado. Apresente aí o tema que quer falar. Temos uma vaga no Calepino e se não der agora para maio, na sequência a gente tenta programar para a pessoa apresentar. Eu quero dizer, gente, que para quem acha que a gente apresenta sempre o Calepino, isso está dentro da nossa média, tá? De 20% a 30% da atividade do Calepino foi assim ano passado e está sendo assim esse ano. 20% a 30% não é a gente que apresenta. A gente está abrindo aí e quem quiser vai exercitar o Leme Bochá. Já tem várias pessoas aqui que foram, né? Juvenal já foi, Laurentino já foi, algumas pessoas aqui. Flávia Rogic. A Flávia Rogic, que está assistindo a gente online. Fabrício. Não, sim, eu estou falando de quem está aqui. Fora daqui tem um monte de gente. Né? Gente, sobre CPC, como vocês acham, como vocês compreendem a qualificação da TENEPS pelo CPC? Alguém queria falar alguma coisa sobre isso? Não, só uma coisinha, não? O CPC, quando pessoal de cosmoética, é algo que agora de ser pessoal, mas são os itens que a pessoa está trabalhando, e trabalhará. Então, constituem de alguma forma essa cosmoética pessoal. E acho que é importantíssimo para a TENEP, porque quanto mais trafores consiga a pessoa, muito mais a melhor assistência, mais qualificada será. Gente, tem tanta gente boa e todo mundo calado. Vamos exercitar isso, Zé. Eu acho que essa questão do CPC ajuda na coerência, né? Principal, dentro do processo da resina. Então, se você está trabalhando o seu corpo de cosmoética, reciclando determinados traços, eu não me permito mais fazer determinada coisa. E aí não aparece uma situação ali na TENEP para você fica, sem ter como responder porque você está incoerente, energeticamente. Então, acho que é mais por aí também, a questão da coerência. O CPC aumenta muito a coerência pessoal. Vamos avançar aqui então, gente. Agora nós vamos falar de um raciocínio. Quando não tem referência, é porque foi tirado de alguma aula da Conscienciologia. A gente só não está citando porque o professor não falou exatamente dessa forma. Então a gente fica, às vezes você não vai atribuir palavras a outra pessoa, mas a ideia é essa aqui. Para verificar a qualidade da assistência do tenepsista, deve-se observar quais os tipos de consciências que vêm sendo atendidas. A assistência legítima é incompatível com preconceitos. Se a variedade é grande, é provável que a assistência esteja sendo efetiva. Isso aqui é uma ideia que a gente até abordou um pouco semana passada,
de que pela avaliação dos grupos ou dos porções de assistência que o tenepsista tem, você consegue ter uma importante fonte, né, de autopesquisa. Então, um exemplo bem prático. Se você pega, por exemplo, na sua TENEPS, começa a atender um monte de gente militar, é possível ou indicativo de que você deve ter mexido com esse tipo de povo na sua vida passada de uma maneira mais direta. É um exemplo. Ou um tipo de nacionalidade também. Às vezes o tipo de nacionalidade, né? É isso aí. Às vezes um tipo de doença específica. A patologia das drogas tem aparecido aqui. Foi tirado de onde esse trecho? Não foi tirado, é isso que eu estou falando. Quando não tem uma referência, Cida, obrigatoriamente é porque a gente, todo o Caletrino, que é essa obra aqui, ela é baseada em anotação de aula. Quando a gente dá a referência, é porque a gente tem mais ou menos a fidedignidade que a pessoa, o autor, falou exatamente bem próximo daquilo ali. Claro que no caso do professor Waldo, às vezes a gente tem que dar um desconto, principalmente do colocamento que ele usava. Tinha muito maneirismo de linguagem, e às vezes num raciocínio que ele falava, ele às vezes ia para um raciocínio, para outro, voltava para o original. Então aqui a gente tenta enxugar e botar o raciocínio original dele. Quando eu não coloco, é porque eu agreguei alguma coisa a mais em cima do que foi falado. Então, para não ficar botando adaptado de ou da aula tal, e fica meio estranho, a gente faz a gente não põe a citação, ok? Mas isso aqui é diferente do livro meu de pensadas. Aí é outra coisa, aí é 100% a ideia mesmo do jeito que a gente escreve. Tá? Fala aí. Eu queria comentar essa questão por favor, da questão do preconceito. Eu acho que tem muita relação com que na minha visão, que a Pilar trouxe esses convites cotidianos da gente enquanto conscienciólogo na SOCIM, né? Nos ambientes que a gente se manifesta, na sociedade em geral. Porque essa reflexão da cosmoética, da diversidade, que hoje também existe na SOCIM, muitas vezes na prática ela não acontece. A gente vê muita briga de grupos na sociedade, muita ruptura de partidos, de forma de visão, até às vezes as pessoas brigam com o time de futebol, né? Quer dizer, uma atividade recreativa, então... uma perda de tempo. Parece uma coisa, né, pequena, mas é concreta na sociedade, né? Então, acho que essa prática do não preconceito, da compreensão da diferença do outro, eu acho que é um primeiro passo para a interassistência. E o segundo passo é ver o valor disso. Eu acho que são dois níveis. Uma coisa é eu tolerar alguém, porque pelo menos eu consigo dar bom dia, converso, né? Não viro a cara. Mas eu acho que tem um ponto mais acima disso, que é eu conseguir enxergar o ganho, o valor daquela pessoa no meu micro-universo. Né? O quanto eu consigo aprender, o quanto eu consigo ter uma perspectiva de mundo diferente. E assim, eu acho que a TENEPS ela começa a quebrar fronteiras. Como é que é atender um extraterrestre? Como é que é atender uma pessoa que é tudo aquilo que você não queria ser? Tudo aquilo que você foi no passado e que você gostaria de apagar. São muitos preconceitos que a gente carrega de forma até encriptada, não consciente no nossa memória. Né? Então, quebrar isso no dia a dia ajuda a pessoa a expandir realmente a interassistência. Tem uma palavra, um acolhimento. Né? E aí vem o acolhimento. Não é que ela não quer ser acolhedora, mas aquela ideia repulsa ela. E aí ela já fechou a porta, né? Essa palavra é que eu exatamente ia falar. Para mim, a chave disso que a Fernanda fala é melhorar o acolhimento do tenepsista. A gente fala muito em acolhimento, mas na hora H, na hora de acolher, às vezes a gente coloca rotula as pessoas, tem muitos preconceitos, e isso dificulta muito as nossas relações. Ainda cria hierarquias, né? Cria hierarquias. Na nossa cabeça. É difícil selecionar com que pessoas eu vou conviver. Se você entra na SOCIM, você convive com uma diversidade grande de comportamentos e de temperamentos. Um exemplo, conheço uma moça, ela é jovem, e ela gosta de carnaval, mas se for olhar o outro lado dela, é uma pessoa assim, de uma honestidade que eu poderia 100%. Ela gosta de carnaval, eu já não sei dar a porcentagem, mas o quanto ela é honesta. Então não é porque ela gosta do carnaval que eu vou rechaçá-la. Tem que valorizar o que ela tem de positivo.
junto com essa honestidade, ela tem outros traços que são positivos, o corrido e tal. Mas ela tem determinados gostos que não me atraem. Eu não gosto, mas nem por isso depreciá-la. A admiração são. Sim. Gente, vamos seguir então aqui. Eu vou trazer para vocês aqui agora anotações da tertúlia do Valdo, inventário da TENEPS, que está bem dentro do tema aqui nosso. Na ressaca energética tem de ver se há desconforto, se está sonolenta, se tem ideias negativas na cabeça que não são normais para você. Se ocorre desconforto em torno de você, tem ressaca. Isso não deve acontecer nunca, principalmente em matéria de TENEPS. Isso aqui, gente, eu até acabei de comentar há pouco, né? Então a pessoa não pode sair da TENEPS com ressaca. Se é assim, acho que a gente pode avançar aqui. O próximo é do manual da TENEPS, vegetalismo, terceira idade. A terceira idade, ou a idade dos veteranos da vida, depois dos 65 anos de idade física, não deve criar o vegetalismo sexual humano, seja da mulher ou do homem. Essa é outra condição que não funciona com a TENEPS, onde a vida energética é a mais intensa, duradoura ou permanente possível. Né? Isso aqui eu trouxe em homenagem à nossa última, aqui o Calepino, que o pessoal perguntou muito sobre isso. Então eu fiz questão de trazer esse aqui para botar um pouco de pimenta no nosso molho. E eu anotei No vegetal. É isso aí. Então, a TENEPS com vegetalismo. TENEPS com vegetalismo sexual não é o ideal. Há predisposição às consciências, às consciências energívoras, desvios de patopensenidade, e o ideal é a dupla evolutiva estável. Mas, Manuel, estou vendo que tem um monte de gente aí participando, 4 perguntas, então acelera aí, meu amigo, senão nós vamos ficar para trás. Por enquanto tem 35 pessoas online aqui. Vamos lá. José Oliveira pergunta: depois de uma projeção assistencial, o que poderia explicar o fato de aparecer em algumas partes do corpo manchas esverdeadas, como se tivesse sofrido algum tipo de escoriação? Poderia ser consequência de algum embate no extrafísico no momento de um possível resgate em ambiente mais denso, onde um amparador não poderia ir por algum motivo? A Pilar está perguntando se essa pessoa é tenepsista. A gente não tem essa informação, Pilar. Você quer comentar sobre isso? Porque esses acontecimentos assim, são bem raros, né? Isso. Pode acontecer de a pessoa ter saído alguma contração, mioclonias, alguma coisa que é rápida, ela passa logo. Isso. Agora, se é uma coisa mais duradoura, aí a pessoa tem que fazer aquele exame de consciência. A minha opinião é a mesma da Pilar, tá? No sentido de que esse tipo de parafenomenologia, a ponto de produzir marcas físicas, com certeza nós estamos falando de trabalhar com energia densa, energia ectoplásmica, e é um tipo de efeito bastante raro. Eu não posso dizer que seja impossível. Em matéria de consciência não dá para afirmar e não dá para botar a mão nessa cumbuca. Tudo é possível. Mas o que eu posso dizer é muito raro. Então, eu sugeriria para ela, no primeiro momento, descartar as hipóteses físicas mesmo. Porque às vezes a pessoa não se dá conta, mas ela esbarra na mesa, na cadeira, dá topada, daqui a pouco ela está cheia de marca nas pernas, nos braços, ela nem se toca. Mas na verdade é mais a psicomotricidade dela. Então é isso aí, mas se ela quiser depois mandar mais algum detalhamento, se é tenepsista ou não, ou o tipo de assistência que aconteceu. E ela está aí juntando os fenômenos, que é isso que vai dar o referencial do caso dela, da sinalética dela, né? Perfeito. O que a Fernanda está sugerindo aqui também é a pessoa anotar isso, porque uma coisa é um caso isolado e outra coisa se começa a ter uma casuística sobre isso. Aí começa a formar um conjunto, no caso de parafenomenologia. Então, isso aí tem que ser estudado. Qual é a próxima pergunta, Emmanuel? Eu sei lá responder, dizendo que há 6 anos já é tenepsista. Tá. Então estamos falando de uma tenepsista. Mas, José, não muda nada do que a gente abordou aqui, imagina. Continua sendo uma orientação de que é um evento bastante raro. Eu tentaria primeiro afastar as causas físicas, tá? Aramis pergunta:
O aumento do número de assistências estadísticas a consins antes e depois da TENEPS pode ser considerado uma extensão da TENEPS? Ah, com certeza. Isso aí é um dos temas avançados da TENEPS. Quando a gente fala da TENEPS ela ser 24 horas, que é a condição da TENEPS não ficar restrita só àquele momento em que você está lá doando energia durante aqueles 50 minutos, mas ela começa a tomar parte do seu dia, todas as atividades do tenepsista elas se enquadram dentro desse conceito maior. A TENEPS ela começa a criar ramificações em toda a vida da pessoa. Tem um raciocínio, gente, dentro dessa ideia. E inclui também aquilo que você falou no início, que ela monopoliza. Né? Sim, é isso aí. A TENEPS ela monopoliza. Eu daqui a pouco eu devo achar aqui, porque é bastante conteúdo, mas a síntese é a seguinte: com certeza, aqueles contatos que você tem antes da TENEPS, depois da TENEPS, os pedidos que lhe chegam de assistência no dia a dia, que às vezes não necessariamente vem com aquele rótulo, aqui está um pedido oficial para a sua TENEPS, escrito no papel, mas sei lá, é um pedido de ajuda de alguém, tudo isso integra o seu grupo de assistência dentro da TENEPS maior, né? Então, com certeza. Gente, ó, eu estou respondendo para agilizar, mas se alguém quiser complementar, só levanta o braço aí, a gente passa para lá e vamos trabalhando em conjunto, ok? Fala aí, mano. Posso contribuir do Aramis também. Para vocês aí na IEL, qual foi ou qual está sendo o tema mais avançado da própria TENEPS? Para nós, o tema mais avançado da própria TENEPS? Meu amigo, a gente está abordando vários temas, mas eu acho que um bem avançado aqui é a questão do acolhimento, bem prático. Eu vejo que uma boa parte dos erros que a gente cai na nossa vida é falta de acolhimento interassistencial. As pessoas, elas ficam muito irritadas, levam para o lado pessoal, criam muita futrica, muita inveja, muito problema, por falta de querer, de fato, compreender a realidade do outro. Então, esse tema, eu poderia falar aqui, tema avançado, eu poderia falar de centróide da física, podia falar da escala evolutiva, da UFIEX. Eu começo por esse ponto aí, que para mim é bem sério. Acolhimento. Eu acho que a gente tem que ter mais acolhimento. Se a pessoa quiser aumentar, galgar os patamares da escala evolutiva das consciências, ela só vai conseguir melhorar o nível de assistência se ela melhorar o acolhimento interassistencial. Sem isso, ela não é tenepsista. Porque TENEPS é meio. TENEPS não é fim. O fim é assistência. TENEPS é só uma ferramenta, uma técnica que você usa para agilizar isso. Então, que raio de tenepsista é esse que não prioriza o acolhimento interassistencial? Acho que é básico, né? É básico. É isso aí. Próximo aí, Emanuel. 11 pergunta. O Valdo falava que chega uma hora que fazemos TENEPS 24 horas. Em que momento evolutivo isso acontece? Como qualificar essa percepção? Olha, eu acho que quando chegar o momento em que você estiver fazendo TENEPS 24 horas, você não vai ter dúvida disso. Você vai ver que ela toma de tal forma, ela ramificou na sua existência, na sua vida TENEPS, que você vai ver que você não vai ter nem a necessidade de parar lá os 50 minutos, porque durante o dia a dia você está ali absorvendo, esterilizando energia, eventualmente quando vem uma assistência mais séria você para lá no seu local de TENEPS, mas é um modo contínuo, né? Você está ali absorvendo, esterilizando, fazendo assistência o tempo inteiro. Qual o patamar evolutivo onde isso começa a acontecer? Eu entendo que é de desperto para cima. Eu não tenho capacidade de chegar e dizer, seria a partir do ponto tal. Eu acho que varia muito, mas eu entendo que é de desperto para cima que você implanta isso aí 24 horas. Alguém queria colocar alguma coisa? Eu só iria acrescentar que não é só chegar assim, na desperticidade, é aumentar a sua autopercepção e a parapercepção. Então, esse estado consciencial paraperceptivo vai influir muito no desenvolvimento do parapsiquismo, do que ela vai perceber e das demandas que aparecem na assistência da TENEPS. Essa TENEPS 24 horas, ela vai perceber, aquilo não vai acontecer como um moto contínuo. É um moto contínuo, mas dentro das condições pessoais, de autopercepção, de desenvolvimento das condições tenepsísticas dele, de assistência, de atuação, de profissionalismo. Eu comento, se a gente pegar esse conceito do acolhimento,
e extrapolar para a TENEPS, eu acho que é um bom exercício para a pessoa pensar em TENEPS 24 horas, quantas horas por dia ela consegue fazer acolhimento interassistencial, versus quantas horas do dia ela tem que fechar a casa, limpar a bagunça, né? Que ela precisa de tempo ainda para ela, porque ela precisa lidar com os conflitos íntimos e as desassins que ela não consegue, às vezes, construir no cotidiano. Então, acho que se a pessoa pegar uma relação acolhimento 24 horas, TENEPS 24 horas, ela vai conseguir começar a criar essas referências do que é, de fato, estar disponível para assistência 24 horas. Eu queria comentar uma coisa aí com respeito ao acolhimento. Sim, o acolhimento de início está muito bom, mas falta respeito. Porque se a pessoa acolhe e quer estar tranquila assim, não serve. Tem que acolher a pessoa que pensa diferente, que sente diferente e que esse outro ponto de forma de pensar também é válido, aunque não seja da pessoa. Então, acolhimento é o início, mas é muito pouco tempo de acolhida. Depois tem que respeitar, porque vai haver uma comunicação entre cada um e você vai dizer, não, mas você tem razão nisso, não, eu gosto disso, não, vamos ver. Eu vou expressar que isto é uma postura de pensar, mas o que você pensa sobre isso mesmo? Vamos a intercomunicar. Então, é muito mais, tudo isso depois se pode levar a TENEPS. Claro, de fato, já não precisa muitas vezes TENEPS, se você clarifica, não, um momento, uma pessoa fica todo tranquilo. Eu respeito outra pessoa com olhos verdes e figura gorda. O que me importa? Me importa a pessoa. Gente, está conseguindo acompanhar quem está no fundo da sala aí? Dá para escutar bem a Mercedes? Tudo bem? Pessoal, vale a pena lembrar também sobre acolhimento o seguinte, né, que o acolhimento ele é um item, o primeiro item, né, do polinômio da interassistência. É acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up. Então, o acolhimento que a gente está falando tanto é só uma pecinha desse quebra-cabeça. Mas é que ela leva, né? É o início, né? É o início do processo. Você tem mais perguntas? Então vamos fazer mais uma ou mais duas? Olha, uma, duas, três perguntas. Mais três, então vamos fazer as três aí, vamos lá. Gabriel Maluf pergunta, na entrevista do Valdo para o livro TENEPS, de autoria da Marina Tomás e Antônio Tavarim, página 607, ele enfatiza que a principal diferença entre TENEPS e OFIEX, ponto mais avançado da TENEPS, é o domínio da descoincidência e projetabilidade lúcida e autorretrocognição da paraprocedência. Neste sentido, ele não diz que o parafenômeno depende da desenvoltura. Ele expõe o que diferencia na opinião dele. E a opinião do grupo? Como é que é? Se diferencia, senão que tem. Perfeito. O FXista, ele se projeta e ele tem lembrança da paraprocedência. Por isso que ele vive assistindo já no outro livro. Eu acho que assim, Gabriel, né? Isso. Gabriel, se eu fosse dar o meu pitaco nisso aí, eu quero dizer assim, ó, não sou nenhum ofexista veterano, nós estamos começando ainda a entender como é que funciona. Mas eu acho que uma questão muito séria que diferencia o FIEX da TENEPS é isso que o Laurentino falou, que é o que o Valdo falou, que é o quê? Você ter um pouco mais de lucidez extrafísica, né? Então você vai meio que se projetar, você tem que ter uma boa lembrança retrocognitiva da sua procedência, da assistência que você fez, porque isso tudo vai dar condições de você fazer uma assistência melhor, entendeu? Porque, claro, se você entende o passadão seu, você vai conseguir atender melhor aquele grupo, aquelas pessoas que chegam para você assistir. Então, eu acho que a ideia é essa aí mesmo. A minha opinião, se você perguntou assim, a opinião do grupo, eu estou dando a minha opinião. Minha opinião, acho que é por aí. Autorretrocognição, projetabilidade, o que a Pilar está falando que o grupo concorda com o que o Valdo falou e é consenso aqui, ok? Vamos adiante. Qual que vem antes? A TENEPS 24 horas ou o FIEX? A TENEPS 24 horas ele é um passo para chegar ao FIEX, é isso? Olha, a pergunta do nosso amigo Thiago Arnelas é se o que viria antes, a TENEPS 24 horas ou o FIEX? Há um consenso inicial aqui do grupo de que a TENEPS 24 horas é um caminho para chegar ao FIEX. Agora nós temos que entender também que existem OFIEX e OFIEXs, né? Então às vezes a pessoa está ali começando com o OFIEX
inicial. Paraambulatório. Isso, um paraambulatório, né, que é como se fosse uma pré-OFIEX, vamos chamar assim. Uma cabine telefônica. Uma cabine telefônica. Isso, uma cabine telefônica. A OFIEX ainda não é um estádio de futebol. Então, nessas condições, eu acho que a pessoa pode começar a ter um negócio meio misto. Ela não está ainda na sua TENEPS 24 horas plena, mas ela já tem um ambulatório ali, um paraambulatório, está começando a brincadeira. Claro que na hora que ela tiver com uma OFIEX consolidada para valer, aí ela tem que já estar na TENEPS 24 horas. Então a gente pode considerar um pré-requisito do outro. Tem um celular tocando aqui. Eu não sei, estou ouvindo aqui. Agora, então, mas você acha que só é devido a partir da condição de esperto? Aí eu entendo que o Paulo já falou isso. Para você chegar na OFIEX, você tem que ser esperto. Mas para chegar na TENEPS 24 horas também. Já acabou de afilar agora, né? Eu digo o seguinte. Então, eu tenho assim, para você chegar a especificidade, você tem que fazer a TENEPS 24 horas. Acho que é o contrário, não. Assim, para você chegar na OFIEX, a sua TENEPS tem que estar muito desenvolvida. O pré-requisito é esse. 24 horas é um conceito que a gente cria para ajudar a entender que a TENEPS ela se amplia além daqueles 50 minutos. Ok? Então a linha de evolução é essa. Não tem muito como fugir. É a consciência do tenepsista e a atuação dele já está mais expandida. Isso, perfeito. E para a pessoa chegar ao OFIEX, né, Pilar, ela tem que ser desperta um pouco, não tem como. Ela tem que ter autoconsciência do que ela está fazendo, do que acontece. Ok? Vamos para o próximo aí. Tem mais duas perguntas, 3, 4, 5. Vamos lá, né? Gente, também Vamos lá, sinceramente vai dar. né? Nós vamos. Eu lembro do professor Val que tinha aquela folha ali, meio que. E voltava para cá. Vamos lá. Daniel Bertolucci pergunta sobre a questão da relação da TENEPS e da ressaca energética. Quais são as causas para essa ocorrência e quais são as melhores técnicas profiláticas? Olha, o Bertolucci, é isso? Daniel. Daniel, assim, ó, eu acho que causas para ressaca energética tem muita relação com a autocorrupção do tenepsista. Isso é mais sério, entendeu? Então é a pessoa que ela faz a TENEPS, mas ela não está fazendo a TENEPS para valer. Ela acha que vai chegar lá e é só na passividade, ela não trabalha para valer com as suas energias, ela não tem aquela predisposição mental para fazer assistência, ela começa a pensar mal do assistido durante a TENEPS. Então acho que tudo isso vai influindo na qualidade da TENEPS dela e faz com que ela saia com a ressaca energética. Não me parece que a ressaca energética estaria tão relacionada à questão de você pegar uma assistência muito séria, muito pesada, e você não dá conta, porque você tem que confiar no Max Mecanismo. Se você está redondo mesmo, trabalhando bem com seus operadores, os operadores vão entrar, vão encaminhar isso para a TENEPS de outros, para o OFIEX de outros, então você não pode sair mal. Me parece que o ponto-chave é isso, é a autocorrupção do tenepsista. Mas eu passo a palavra para os colegas aqui que quiserem complementar. A Fernanda vai falar uma coisa. Eu acho que tem 2 pontos também da ressaca energética, que é a questão das carências, né? A pessoa olhar muito bem como é que ela está lidando com as carências dela, afetiva, sexual, da equilíbrio do soma, do equilíbrio da atividade física. Quer dizer, muitas vezes a pessoa tem um ponto cego no autocuidado, que gera predisposição junto com a autocorrupção, né? Aquela coisa do deixa pra lá, que vai caminhar para um espaço onde fixa esse tipo de desequilíbrio energético. A pessoa dá uma olhadinha nisso, dá uma revisada na organização da própria vida, o que pode ter de ponto cego e de carência não atendida aí, que ela pode estar dando vazão. Dentro dessa linha que a Fernanda está falando, a inspiração que eu estou tendo aqui é para avaliar a questão da organização pessoal. É bem dentro dessa linha que a Fernanda está falando, mas é até uma coisa intrafísica bem prática. Se a pessoa tem um horário de TENEPS tal, ela deve tentar seguir aquele horário e evitar fazer negocinho. Ah não, hoje eu vou fazer em outro horário, hoje eu vou fazer no horário alternativo. Ah não, mas eu estou fazendo uma mega de uma assistência, eu não posso parar, eu tenho que... Está entendendo? Não se preparar de forma adequada para entrar na TENEPS. Tem caso, por exemplo, que eu sei de tenepsista que vai ver vídeo pornografia e na sequência quer fazer TENEPS. Então, tem de tudo.
Tem que avaliar isso, tem que qualificar. Olha, o Elvio trouxe bolo para nós. O Elvio é o cara. Muito obrigado. Gente, aqui no Calepino a gente tem café e bolo antes e depois. Então eu estou comemorando que alguém trouxe aqui, como é que se chama? Linguiça para cachorro? Não é isso, né? Trouxe rapadura. Vamos, gente. Alfa Cesanic pergunta: eu ainda não comecei a TENEPS, pois tenho um receio dessa vida cigana que eu tenho. Na sua opinião, posso começar a TENEPS, mesmo que a base não seja a minha, e daqui a pouco terei que levantar a boca? Olha, eu não ponho minha mão nessa cumbuca, porque isso aí é muito sério. Um dos requisitos básicos da técnica da TENEPS é a pessoa ter um local dela, preferencialmente que seja até próprio. Muito embora a gente saiba que a dificuldade financeira às vezes não permite isso, mas a pessoa tem que ter um mínimo de vida estável. Se ela vai começar a TENEPS agora, para daqui a alguns meses ela já sabe que vai ter que mudar de lugar, eu acho que talvez não seja o caso. Ela tem que repensar se ela não vai estar dando mais trabalho para os amparadores do que assistência efetiva prestada. Mas eu só quero dizer, gente, que é a pessoa dentro dela, na intimidade dela, que tem condições de responder isso. Eu estou aqui dando um pitaco, uma opinião. Ela dentro dela é que vai sentir, mas me parece que se a pessoa tem uma vida cigana ainda, ela não estabilizou a vida dela, está mudando a toda hora de lugar, talvez não seja o caso de começar. Porque o requisito para você conseguir montar, consolidar a TENEPS é o quê? Você ter a sua alcova blindada, o seu ambiente lá de trabalho com as energias. Fica difícil, né, se ela ficar mudando a toda hora. Correto? Vamos adiante aí. Vamos lá. José Oliveira pergunta: no início da prática da TENEPS, sentia muita fome após a prática. Hoje, após 6 anos de prática, não sinto mais tanta fome no final do processo, embora perceba um aumento significativo de estilo. Entendi bem, cara. Mas eu acho que foi um comentário, tá? Vamos pular aqui. Então, aqui eu acho que foi uma afirmação que ela fez, tá? Professor, pode fazer uma relação entre a prática da TENEPS e o processo da reurbanização? Tá, mas assim, ela começou perguntando de comida. Não, isso é outra coisa. Tá, então é outra pergunta. Ela colocou uma interrogação no final, ela foi não, isso aqui não é assim, sobre a comida é só uma observação, é isso? Então? Isso. A comida, eu vou dizer, eu sou um cara que como bastante. Eu quero dizer que faz parte realmente, às vezes, do ajuste da TENEPS. Você às vezes faz uma doação de energia mais intensa, a tendência sua comigo funciona assim, o apetite aumenta. E tem que tomar cuidado, se você deixar, você sai devorando, comendo tudo, e aí você engorda, né? Agora, depois de 6 anos, você entrou numa fase de ajuste, já adaptou, ok, que bom, mas não significa que o fato de você não estar sentindo tanta fome como você sentia no início, não significa que você não esteja fazendo assistência. Então, às vezes, foi fase de ajuste na sua TENEPS. Agora, qual é a segunda pergunta da reurbanização? Eu não entendi que você fez uma pergunta para comida, depois você foi para mim uma... Não, o que acontece é o seguinte, tem muita gente aqui fazendo afirmações aqui, comentários, afirmando coisas, né? Não é bem perguntas. Então, porque tem gente aqui que é muito, entendeu? Então, eu estou priorizando mais as perguntas. Tem muita pergunta aqui, entendi. Entendeu? Aí eu estou priorizando mais as perguntas e os questionamentos. Isso. Vamos lá. Pode fazer uma relação, professor, pode fazer uma relação entre a prática da TENEPS e o processo da reurbanização? Com certeza, né? A TENEPS está na base da reurbanização extrafísica. Quando você começa a fazer TENEPS séria no ambiente, no primeiro momento você vai ser o maior assistido e aquele ambiente onde você faz. Mas a tendência da TENEPS é começar a, em camadas, fazer assistência para tudo que está ao redor do seu local da TENEPS, né? Sua base da TENEPS. Então aquilo vai ampliando. Pega o seu bairro, daqui a pouco está pegando, dependendo até a cidade, daqui a pouco o país, daqui a pouco o universo. Tudo vai depender do potencial que você estiver trabalhando. Então, tudo isso vai fazendo repercussões na extrafisicalidade. Então, impacta direto a reurbanização extrafísica. Sem falar na assistência direta que é prestada dentro da TENEPS às consréus. Porque, claro, os amparadores aproveitam o tenepsista que está ali doando energia e vai trazer as consciex que precisam de assistência da baratosfera, seja de onde for, e o fato é que aquilo também vai ajudando a aliviar a pressão holopensêmica da baratosfera. Vai implicando na Reubex. Mas, gente, alguém queria complementar, falar alguma coisa? Tudo bem? Qualquer coisa vocês falam aí. Fala, Elvio. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se já comentaram ou não,
mas eu ainda não faço TENEP. Mas eu acho que para fazer a TENEP, você se relaciona com a energia para com o CIEP. Agora, eu acho que seria importante também a pessoa se dar bem com as consins, né, do dia a dia. Ou seja, para você qualificar a sua TENEP, eu acho importante, né, a gente qualificar o nosso paciente. Por quê? Porque cada pessoa que eu entro em contato, como ele diz, tem entre 9 ou 10 consegue ao lado dela, né? Quer dizer, e então, a respeito disso, porque eu posso querer doar muito, mas se eu qualificar os meus pacientes, essa TENEP não seria assim, mais qualificada no sentido? Qual a opinião de vocês? Bom, eu acho que isso que você está perguntando é o que a gente abordou realmente até agora. A pessoa, quando ela assume a condição de tenepsista, ela não é tenepsista só naquele momento em que ele está ali fazendo a TENEPS, na sessão propriamente dita. Ele é tenepsista nas 24 horas, então a pessoa tem que rever profundamente como é que ela se relaciona com as outras pessoas, o acolhimento que ela tem, se ela não fica pensando mal, porque tudo isso vai impactar na qualidade da TENEPS dela, na qualidade do acoplamento dela com o amparo extrafísico de função. Então isso que você está trazendo é bem o que a gente debateu boa parte aqui do Calepino até agora. Está em cima do lance, está tudo certo. Ok, gente? Mas complementem Eu isso. queria fazer um comentário sobre a questão da comida na TENEPS. Que uma coisa que às vezes a gente esquece é que o primeiro sintoma de desidratação é a fome. Geralmente a pessoa não tem sede, ela tem fome. E como o ectoplasma ele é muito hidrófilo, ele tem muita relação com a água, não para a pessoa doa ectoplasma e acaba perdendo água. E aí ela vai sentir desidratação que vai vir como uma sensação de fome e não de sede. Então a pessoa tem que calibrar muito bem a hidratação dela quando tem doação de ectoplasma. Durante a TENEPS, a doação de ectoplasma para outros ectoplastas. Então, se a pessoa tem uma característica ectoplasta, durante a TENEPS dela, ela pode estar promovendo essa doação de ectoplasma. E aí sim, então, natural, ela pode dar com sede, com fome, voltar com essas características. Não é que é natural, é possível acontecer isso. Ela pode, esse processo todo pode se dar sem ela ter a menor consciência disso. Entendi. Esse sono é um sono entorpecente, é um sono muito forte. A doação de energia muito intensa pode chegar a isso. Complementando o que falou Fernanda, que é importante, muitas vezes, depois da assistência ou uma dinâmica ou uma TENEP, você tem essa sensação como de fome, mas não de fome, tem uma sensação de água. A maioria das vezes é desidratação e a água. Você bebe o suficiente água e vai comer muito menos. Não está no fundo. E pega um ambiente como Foz, né, gente, que é super seco. Na verdade ele é super úmido, mas o calor te faz secar por tudo quanto é poro. Fala aí, mano. Tiago Bertone pergunta: o amparador do tenepsista em geral é do mesmo nível cosmoético e evolutivo do tenepsista? A gente parte do princípio que o amparador ele tem um nível evolutivo muito próximo ao do assistido. Essa é a premissa. A diferença é que ele tem uma visão extrafísica, então ele te possibilita uma lucidez muito maior do que quem está aqui. Essa é a norma geral. Mas, com certeza, você não tem como ter muita disparidade de níveis evolutivos, até porque não tem como ter esse rapport assistencial. É um erro, tá? Pensar que o amparador é uma consciência super, hiper, ultra, muito mais evoluída do que quem está aqui. Isso é um erro pensar. Ok? Podemos avançar? Então, gente, agora é da Enciclopédia da Conscienciologia, o verbete Cláusula Pétrea, do professor Valdo. Meios. Como esclarece a teatricologia, são meios e não objetivos ou cláusulas pétreas da praxis, por exemplo, estas 5 conquistas pessoais: invex, ressex, talis, teneps e desperticidade. A gente comentou isso aqui agora há pouco. A teneps, então, ela é um meio, ela é uma ferramenta, ela é uma técnica, ela não é a finalidade. Então, a pessoa tem que, de pouco adianta a pessoa
pessoa chegar também e ficar arrotando, afagando o próprio ego e dizendo, eu sou tenepsista. Não, se eu sou tenepsista, ela tem que perguntar o que ela faz de fato, né? Não só com a TENEPS, mas com todos os recursos que ela tem. Isso é que nem o cara que é inversor. Às vezes ele acha que pelo fato de ele ser inversor, ele vai furar o céu e o mundo. Só que às vezes ele não sabe o que faz da inversão dele. E adianta muito pouco. Um reciclante pode estar fazendo muito mais. Então é o mesmo tipo de raciocínio, né? Então há quem tem muito e realiza muito pouco. E há quem tem muito pouco e realiza muito com aquele pouco que tem. Então a pergunta é, quem é que está com o melhor saldo para a ficha evolutiva? É isso que tem que ser visto, né? Vou avançar aqui. O próximo, gente, é do Felipe Mansur. Nós temos, Felipe, uma prática aqui que é o seguinte: quando a pessoa ela está presente, ela lê e ela tem que comentar. Então, se eu escolher tua vez, você vai ler aí e vai comentar a sua própria cedo. Lê aí uma vez em voz alta, né? Para a gente poder escutar. Rótulos. O rótulo bonito e chamativo não representa necessariamente a qualidade do produto. Da mesma forma, o fato de a Consim se considerar inversor, tenepsista ou epicom não possui relação direta com a realidade intraconsciencial. Resultados. É necessário observar de maneira criteriosa os resultados práticos das ações pessoais, fazendo análise holossomática, soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma, do nível de autoverbação vivenciada. Agora sim, momento. O que eu vejo aqui é a questão da coerência da pessoa entre a intimidade daquilo que ela penseniza e o que ela realmente representa dentro do aspecto evolutivo. Tem a ver com o que você acabou de falar muitas vezes, né? Às vezes a pessoa acha que é uma coisa, está estourando a boca do balão e muitas vezes não é o rótulo que vai dizer se ela é evoluída ou não. Até no caminho evolutivo a gente vê que o serenão ele é a pessoa que se tira todos os rótulos de si mesmo. Por quê? Porque ele não quer nem aparecer. Então acho que é uma boa observação para a gente conseguir entender que a TENEPS em si não é um rótulo. Ela é sim, ela tem que ser uma prática e que os resultados têm que ser a partir dessa prática, não a partir da pessoa dizer que sou tenepsista ou não. De certa forma, é a continuidade do parágrafo anterior, né, Felipe? Quando você escreve aqui resultados práticos das ações pessoais, para mim a chave é essa daí, né? É a continuidade do parágrafo anterior. Então vamos adiante aqui, gente. Agora é do Hernande Leite, do artigo que ele escreveu para a Consciência, volume 8, número 2, página 50, procedimentos práticos para alcançar a desperticidade. O tenepsista necessita de uma atmosfera pensênica rígida para fazer rapport com os amparadores. E isso requer constante e imediata reconciliação com os desafetos do dia a dia do praticante. Isso aqui, gente, a gente abordou já bastante, né? Aquilo que a gente falava, que tipo de tenepsista é aquele que é repleto de problemas mentais, né? Com um monte de gente no dia a dia. Ele tem que rever, né? Como é que ele está se comportando. A gente vê que as pessoas perdem muito tempo, às vezes, com o foco externo, e ela tem que botar o foco em si, avaliar o seu cuidado, né? com a sua pensanidade. Agora, gente, o próximo raciocínio é também da tertúlia cargo-onírica, do Valverde. Há muita gente que alimenta desafetos em suas mentes, criam melindres, dramas e pesadelos. Tem pessoas que só vão em um jantar quando sabem quem vai, porque fazem acepção de pessoas. Isso é um erro. Isso é bem sério, né, gente? Concorda? E eu vejo que é bem comum dentro da CCCI, tá? Volta e meia, você convida a pessoa, a primeira pergunta que a pessoa faz é: quem é que vai estar naquele jantar? Quem é que paga? Porque ela já está meio com o pé atrás. Conforme for a resposta, ela já nem vai. Às vezes nem é questão de interesse por determinadas pessoas, não outras. Isso, exatamente. Mas eu vou continuar aqui para não perder o raciocínio. Quem pratica a TENEPS não pode ser assim. E vemos gente que faz isso até hoje. A pessoa vai ter assédio.
Se alguém não gosta de uma pessoa, até pode ser porque tem assédio mesmo. Mas daí, já partir para a briga é claramente um hiato. Lembre-se que, se você carregar nas tintas, estará evocando os assediadores da outra pessoa. Precisa comentar isso aqui, gente? Mais claro. Então tá bom. Vou avançar aqui agora, também da tertúlia do professor Valdo, Mega Convergência Interconsciencial, de 22 de dezembro de 2011. Dentro da TENEPS, a aplicação da técnica diária de perdoar todos os desafetos e mal-entendidos com quem se teve problema nas últimas 24 horas é muito importante. A emolduração com as melhores energias vai permitir à pessoa alcançar a anticonflitividade. É aquilo que a gente comentou. Se a pessoa não faz isso, indica que ainda há algum conflito e está jogando para debaixo do tapete. Na TENEPS, essa tecla da anticonflitividade é mais importante do que o resto. Se a pessoa completa uma década de prática da TENEPS e não chega lá com equilíbrio, ou seja, se ainda há muita conflitividade, onde ainda briga com as outras pessoas ou vira a cara, ela não está fazendo TENEPS, ela está na baratosfera. Você sabe o que é interessante? Que eu lembro do professor Valdo usando esse mesmo raciocínio aqui, por exemplo, para processo de ponto. Mesmo raciocínio. Entendeu? Se tem muita conflitividade, a pessoa tem que avaliar a qualidade do epicentrismo dela. Entendeu? Então é uma coisa que vale a pena, né, a gente refletir, ficar sempre atento, porque é muito fácil, né, você entrar nesse tipo de onda aqui. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Podemos avançar? Tem uma pergunta. Ok? Uma pergunta, eu vou ler mais dois aqui e a gente passa para as perguntas, porque a gente fecha aqui essa etapa. A agenda, agora é do 200 teáticas da Conscienciologia, é o livro do professor Valdo, página 24. A agenda extrafísica é um instrumento indispensável para o praticante da tarefa energética pessoal diária quanto à sua disciplina para o resto da vida intrafísica. Uma boa técnica pode enriquecer qualquer projeto. Pela holomaturologia, quanto mais lúcida e comprometida com o maximecanismo assistencial, logicamente, mais importante e indispensável será para a Consim marcar os seus alvos conscienciais, suas pesquisas e anotações de trabalho na agenda pessoal. Isso aqui, gente, eu trouxe como um lembrete, né, dentro desses temas avançados da TENEPS, porque é muito importante o tenepsista ele ter uma agenda extrafísica de trabalho. O que é essa agenda extrafísica? Ele tem que se predispor mentalmente, né, a fazer o tipo de assistência, ele tem que trabalhar para se organizar também do ponto de vista extrafísico, né? Senão ele fica só aqui na dimensão intrafísica e ele nem pensa sobre a extrafisicalidade. Então isso aqui é bem sério. Quem quiser depois, vale a pena, tá? Pega lá o 200 teáticas, página 24, e dá uma lida que a pessoa vai ter alguns insights sobre agenda extrafísica e TENEPS. E por último aqui, gente, é do Valdo Vieira Tertúlia, amizade raríssima, que é o tema aqui da aula do professor Moacir daqui a 2 semanas. Escute o seu amparador. Entre mais em contato com ele. Isso já está mais que na hora. Amadureça a sua ligação com ele. Todo mundo que está praticando a TENEPS tem de lembrar desse tema hoje. Uma das amizades raríssimas é o amparador que a pessoa arruma na TENEPS. Ele é igual a pessoa. A diferença é que se manifesta pelo psicossoma. Isso aqui, ó, responde aquela pergunta: se o amparador da TENEPS tem o mesmo nível da pessoa. Tem o mesmo nível. Tá? Agora, o que é muito sério nesse raciocínio que o professor Valdo traz? Que o amparador da TENEPS, ele é o início da amizade raríssima do tenepsista. Isso é uma coisa para a gente pensar. Então, o Moacir, o Valdo dizia que ele era a amizade raríssima dele, né? Será que o Moacir foi amparador da TENEPS, do Valdo, em alguma vida dele? Essa é uma pergunta que não quer calar. Meu amigo Emmanuel, antes da gente ler aqui as inexistências, quais são as perguntas? José Oliveira pergunta: vivo em um lugar muito quente e mesmo não usando ar-condicionado, a temperatura fica muito baixa durante a prática da TENEPS. Após os 50 minutos, o calor volta com tudo. Pode explicar o que acontece, por favor?
Isso aí, José, tem a ver com os efeitos da energia, né? Dependendo da energia que a pessoa trabalha, é bem comum isso, tá? Isso não é um fenômeno muito raro. A temperatura baixa automaticamente, depende muito da pessoa, não dá para dizer uma energia mais densa, energia mais sutil. Depende, eu acho que... mas é um efeito comum a alterações de temperatura durante a TENEPS. E mostra que, de fato, a sua TENEPS está rendendo, está mexendo. Se você mexe, está num lugar super quente e na hora da TENEPS baixa a temperatura, fica confortável, eu acho que é por aí, está tudo certo. É bom nós estudar os efeitos da ectoplasmia, né? Isso, e a Fernanda está lembrando aqui que é bom você dar uma estudada nos efeitos da ectoplasmia, porque tudo indica que você seja uma médium ectoplasta, uma pessoa de efeitos físicos de ectoplasmia, né? Para ter essa alteração de temperatura, porque você tem essa predisposição. Próximo. Só isso mesmo. Só isso, tá? Ótimo. Gente, tudo bem até aqui? Ok? Todo mundo vivo? Tá bom. Nós temos 36 pessoas online. Aqui na sala deve ter umas 40 e pouquinho, então nós temos umas 80 pessoas mais ou menos. Agora, gente, eu vou ler para vocês uma série de inexistências da Conscienciologia, que são do livro que está pronto também, que são as inexistências da Conscienciologia. Tá? É uma série de princípios que ajudam a definir ou qualificar a TENEPS. Então, adaptado do Manual da TENEPS, página 19. Não existe TENEPS que não exija do praticante não pensar mal de ninguém. Faz pensar. Não existe TENEPS que não exija do praticante não pensar mal de ninguém. É uma exigência. É uma exigência da TENEPS. Não existe autossustentação na TENEPS sem recins constantes. Se a pessoa não faz recim, ela não avança e não se sustenta na TENEPS. Não existe avanço na TENEPS sem egocídio. Egocídio no sentido do egocentrismo excessivo, né? O egão. É matar o ego. Tá melhor. Isso. Não existe avanço na TENEPS sem higiene consciencial desenvolvida. Então a pessoa tem que manter a para higiene. Não existe desenvolvimento da TENEPS sem alcova blindada. Alcova blindada, quando vocês veem ali um VV, é vidro verbete. Então tem um verbete na enciclopédia sobre esse tema. Tá? Mesma coisa, não existe desenvolvimento da TENEPS sem confiança interdimensional, no amparador, no maxi-mecanismo. Não existe desenvolvimento da TENEPS sem desassins, sem desassimilação simpática, sem descrição do tenepsista quanto aos casos assistenciais atendidos. Não existe desenvolvimento da TENEPS sem a retrospectiva cosmoética, essa técnica que a gente falou aqui no Calepino. Não existe prática da TENEPS que não gere predisposição a verponogenia, ou seja, a criação de novas verpons. Não existe TENEPS avançada com carência afetiva e sexual. Não existe TENEPS avançada sem autonomia financeira mínima. Não existe TENEPS avançada sem contribuição para a REURBEX, Urbanização Extrafísica. Não existe TENEPS com promiscuidade. Então a pessoa não vai estar fazendo TENEPS, vai estar fazendo alguma outra coisa, mas não é TENEPS. Não existe TENEPS solitária. Sempre vai ter no mínimo um amparador de função e os assistidos. Não existe TENEPS sem aumento da cosmovisiologia. Aumento da cosmovisão. Não existe TENEPS sem o aumento da retilinearidade do pensamento, né? Ou a linearidade da autopensionização. Não existe TENEPS sem auto-organização, sem auto-reflexão, sem monopolização da vida da consciência, que ela vai criando ramificações, a gente viu isso ao longo aí dos dois debates. Não existem sessões de TENEPS idênticas, né, do ponto de vista de elas serem absolutamente iguais, sempre uma é diferente da outra. Agora, adaptado do léxico da página 516, não existe agente teático disponível mais seguro para a pessoa intermissivista não se desviar da consecução satisfatória da autoproexis que a TENEPS. Então, em resumo, é a melhor ferramenta que tem para a pessoa ficar no megafoco da proexis. Agora, adaptado do DAC, Dicionário de Argumentos, página 1018. Não existe tenepsista veterano preparado para assumir a sua OFIEX, a sua oficina extrafísica, que não tenha sido amparador de função da OFIEX de outrem em intermissão pós-dessomática. Isso está lá no DAC.
Agora, adaptado do Progestiologia, página 597. Não existem práticas diárias da TENEPS que não permitam ao praticante, homem ou mulher, aferir a sua condição energética ou de saúde do dia, da semana ou do período atual da sua existência intrafísica. Esse item é bem importante, tá, gente? A pessoa que vai para a TENEPS e trabalha com as energias, ela sente nitidamente se ela tem algum problema somático. Se ela sente, por exemplo, uma dor no fígado, vale a pena olhar se ela está com algum tipo de intoxicação hepática, né? Ou seja, se tiver alguma coisa batendo pino nos sistemas somáticos dela, na TENEPS ela começa a trabalhar com energia, a tendência é aparecer. Esse item é bem sério, é o autodiagnóstico. Por último, no manual da TENEPS, página 75, não existe tenepsista que não seja o primeiro e maior beneficiado das práticas da TENEPS. Acho que isso aqui é o grande final, né, das duas aulas, no sentido de que a pessoa é o maior beneficiário desse trabalho. Né? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta aí? Gente, eu vou ler para vocês aqui, se nós temos tempo. Eu selecionei 5 pensatas pessoais sobre o tema TENEPS. Esse aqui é do meu léxico de ortopensatas, que na verdade vai ser um tratado de nótulas parapsíquicas. Então vocês vão ser o meu juiz existencial aqui para dizer se vale a pena ou não, se está mais ou menos. Eu peguei 5 sobre TENEPS lá. Eu tive a inspiração que talvez a gente sobrasse um tempinho, então vamos lá. Tudo é o título TENEPS. Comparo a TENEPS a uma quitanda, ou se preferir, uma verdureira. Permanecemos ali, cuidando dos abacaxis e pepinos que, em essência, pertencem a outras pessoas. Com o tempo, progredimos para o supermercado da OFIEX. Talvez o aspecto mais importante desta analogia, para mim, seja o fato de que quando abrimos um negócio, ou seja para o cosmos, ou seja, para quem se aproximar e dele quiser fazer uso, sem distinção de qualquer tipo de clientela. E aí? Assim ou assim? É o Paulo de César aí, vai. É um pouco longa, mas... E aí, Laurentino? Assim ou assim? O Laurentino é o nosso paremiólogo morre aqui, da Simpar. Então, se ele fizer assim, ó, com o dedo para baixo, é que é César. Não precisa mais voto. Aí eu tenho que ser jogado lá no Coliseu, lá. Você já está. Vamos adiante aqui. Próximo. Desperticidade. A TENEPS é o Estatuto do Desperto. A qualificação é a generosidade. Se o desperto não for generoso, de que adianta a desperticidade? Como é que ele chegou lá? Mais curtinho essa, né? Mas isso é mais curtinho, lembrar mais que objetivo. a TENEPS não é um requisito da desperticidade, né? Lembrando o caso do Manelzinho que o Paulo falava. Mas eu não estou... é tenepsista e é. Mas eu estou... Mas necessidade que você não é fazer às 24 horas? É que existe o desperto que vive no topo do morro, sem contato com as consciências, sem estresse, sem conflitos, né? Então existe um tipo de desperticidade que tem relação com o auto-isolamento. Então tem aquelas formas de chegar à desperticidade, né? Uma pelo domínio das energias, mas tem a dispersidade pelo domínio das ideias, e se a pessoa for tirando tudo que é divergente a ela, ela pode chegar a ser desperta numa vida intrafísica, não necessariamente fazendo assistência. Pode ser a desperticidade pela exclusão do diferente. Então essa eu acho que é a logística aí, né? É a desperticidade para quê? O que a Fernanda está trazendo, depois quem tiver interesse, eu vou fazer um jabá aqui, mas dá uma olhada no verbete que eu apresentei lá, Contragolpe Evolutivo. Eu explico as maneiras pelas quais eu já identifiquei de como a pessoa faz para alcançar a desperticidade. Então esse tipo de desperticidade que a Fernanda está falando, que é uma desperticidade mais fraca, é aquela desperticidade onde se a pessoa, em tese, ela controla tão bem os pensamentos dela, que ela não pensa mais mal de ninguém, e ok, ela pode de fato atingir a desperticidade, mas o fato é que em termos assistenciais é uma desperticidade ainda um pouco egóica, é meio voltada para ela. Ela não tem assédio,
porque ela controla muito bem os pensamentos dela, mas ela não consegue fazer isso em prol do terceiro, da outra pessoa. Consequentemente, ela não avança na evolução. Exatamente, ela não avança sempre na evolução. como aquele desperto permanentemente. Quando a gente apresenta que a TENEPS é o Estatuto do Desperto, a gente está querendo colocar que ela é uma ferramenta, é uma técnica super importante e que ela vai dar as diretrizes da desperticidade. A pessoa pode chegar na desperticidade sem a TENEPS? Claro que pode. Mas a pergunta é qual é a qualidade da desperticidade dela. Algum tipo de assistência prática ela tem que fazer. A TENEPS ela se enquadra dentro disso. Senão não adianta. Agora, o que eu chamo a atenção nessa pensata aqui, gente, para não desviar do foco, é o seguinte, é a generosidade. A pessoa, ela tem que estar sempre atenta a, de fato, retribuir, a retribuiciologia, retribuir para o cosmos, tudo aquilo que ela recebeu. As pessoas, elas às vezes são muito egóicas, ou muito egoístas, muito focadas no que elas podem ganhar, né? Nas relações, com um patamar evolutivo mais alto. Mas a pergunta é, ela é generosa? Na hora H, a crítica, ela abre mão para poder assistir? Até mesmo numa transação comercial, a pessoa não, sai bem, tá, mas e o outro saiu? Não, ele sai bem com a beleza, sim, mas o outro? É isso aí. Se assim puxou para um lado, faltou para o outro. Gente, terceira pensada aqui. Eu só queria comentar que é o caso dos monges budistas, né? Eles vão lá no topo da montanha, lá, né? O caso de especificidade. Isolamento. Gente, terceira aqui, vísceras. Com a TENEPS, você adentra nas vísceras de todo mundo, mas principalmente nas suas. Não entendi, pode repetir? O mais curto aí. Com a TENEPS, você adentra nas vísceras de todo mundo, vírgula, mas principalmente nas suas. Agora, mais uma aqui, essa é mais compridinha. A TENEPS não é um estado, é uma condição. Em outras palavras, você não se torna um tenepsista no momento em que entra para uma sessão. Você é um tenepsista em todos os momentos da sua existência. Essa ideia é fundamental para ampliar os limites de atuação interassistencial da técnica e implementar a alta assunção da condição nas 24 horas do dia, que é a TENEPS 24 horas que a gente fala. Tal raciocínio também é válido para a transição dos patamares da escala evolutiva das consciências. Ou seja, a pessoa ela não é um desperto só na hora que ela está dando o curso. Se ela é um desperto, ela tem que ser desperta às 24 horas. Se ela é epicentro, a mesma coisa. Se ela é uma evolução, a mesma coisa. Não, ser desperta em alguns momentos. Por último, TENEPS. Nem sempre o pedido de TENEPS pode ser atendido, por um motivo simples. Os assistidos em nenhum momento pediram auxílio e nem permitem a ajuda. Neste caso, não basta apenas boa intenção de quem realiza a requisição. Tal realidade é bem mais comum do que você imagina. Esse tema aqui eu trouxe porque eu sei que ele é um pouco polêmico, mas é que, na verdade, leia. Isso aqui é o seguinte, nem sempre o pedido de TENEPS pode ser atendido por um motivo simples. Os assistidos em nenhum momento pediram auxílio e nem permitem a ajuda. Nesse caso, não basta apenas boa intenção de quem realiza a requisição. E tal realidade é bem mais comum do que se imagina. Então, às vezes, a pessoa ela acha que ela está fazendo assistência, botando um monte de gente na TENEPS dos outros, que, na verdade, não há nem abertura, não há nem abertismo dos assistidos para isso. O viciado no bebida. Muitas vezes a família pede socorro, mas ele não quer saber. Ele tem que querer, tem que proceder da autocura. Eu acho que essa questão do pedido de TENEPS, o que manda muito é a inspiração da pessoa. Se ela sente a inspiração de botar na TENEPS, é claro, ela deve mandar o pedido e tudo mais. O que eu estou fazendo uma crítica é que tem muita gente que sai por aí botando tudo quanto é coisa na TENEPS, só que na verdade, às vezes pode estar sendo anticosmoético, tá? Você faz com a melhor das boas intenções, mas na verdade... Você está fazendo proselitismo. Você pode fazer proselitismo, pode fazer estupro evolutivo. É a mesma coisa pegar uma pessoa que está na baratosfera, que não está predisposta a receber assistência, resgatar ela à força da baratosfera e tentar levar ela para uma comunidade avançada evoluída.
Agora, eu não tenho uma polêmica, tá? Isso aqui é coisa para debater mesmo, porque às vezes há erro de interpretação. Fala aí, Érica. Então, eu fiz uma solicitação de pedido de TENEPS esses dias, foi até hoje, e alguém me disse assim, não, mas você tem que pedir para o grupo Karma inteiro, né? Porque é um problema ligado ao grupo Karma. Mas na hora, a minha inspiração foi para uma pessoa que está sofrendo uma alteração psíquica e tudo mais, em função de um assédio grupal, onde há muita falta de cosmoética. E essas pessoas, elas não estão abertas à assistência, a nenhum tipo de esclarecimento, nem do ponto de vista ético ou moral. Então, imagina do ponto de vista extrafísico. E tudo bem que há muito assédio, porque são as consciências que estão naquele nível. E a gente tem que respeitar, porque elas querem permanecer naquele nível. Mas uma pessoa que você possa resgatar de uma condição assim de estar em desequilíbrio, né, holossomático, ela pode ser tratada porque ela está com um ponto assim chave que é fazer assistência. Ela está sendo na realidade um ponto, né, de menor resistência dela, que ela perdeu o equilíbrio. Mas é uma pessoa que eu penso que é fácil de resgatar por conta da intencionalidade, enquanto as demais não. E eu fiquei pensando, poxa, será que eu errei ao fazer a solicitação só focando em quem está sofrendo toda a interferência, ou eu tenho que colocar de forma generalizada? Então agora quando você fala isso, me remete a essa percepção, quer dizer, que a gente tem também a percepção daquilo que é possível fazer. Não existe receita para as coisas. Oi, você falou tudo, é isso aí. Não existe uma receita, né, pronta, uma receita de bolo. Você tem que ver exatamente qual é a inspiração que você está tendo. Você teve a inspiração de botar uma pessoa, e vamos ser coerentes. O amparador sabe que se aquela pessoa está sendo assistida e tiver repercussão no grupo carro dela, a tendência é entrar e fazer assistência para todo o grupo. Agora, o que a gente chama a atenção é as pessoas que acham que fazer pedido de TENEPS é que nem distribuir bala para criança em dia de, sei lá, em dia de Natal ali, fica distribuindo bala. Não é assim. A TENEPS é um negócio bem sério. Você está botando uma pessoa para fazer de repente uma paracirurgia, tem efeitos sérios na TENEPS. Então não é para uma coisa assim que é polenta para cachorro, como se fala. Entendeu? Mas é isso aí. Mano, a tua parte aí fechou? Então, gente, eu vou passar aqui alguns recados para a gente estamos caminhando aqui para a parte final do Calepino, ok? Tudo bem? Ok? Fechou? Eu queria avisar para vocês aqui do curso da Consecutivos, Antiguidade, Raízes da série Exologia, vai ser dias 20, 21 e 22 de abril, aqui em Foz do Iguaçu. Tem vários cursos, várias pessoas, é um evento bem bacana. Depois entra aí no site da Consecutivos e dá uma olhada. Outra coisa que eu quero passar bem importante é sobre a nossa rádio, que é a Sempre RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. O site é semprerci.com.br. Nós estamos aí com programas locais, das 8 às 10 da manhã, das 11h30 ao meio-dia e 30 e das 2 às 4h30. Na parte da manhã, o Guilherme Wojciechowski, que saiu lá da Transamérica, e a Daniela Valente e a Renata Tomás, das 2 às 4h30. Todo mundo entrevistando bastante gente aqui da região local. E nos sábados, a gente tem uma programação especial. Nós temos 1 hora com a professora Mauro Balona, das 11h30 ao meio-dia e 30. E temos também, das 10 às 11h30, 3 programas na sequência. Um abordando direitos da família, com a Morena Silveira. Das 10h30 às 11h, o Marcelo da Luz, a Olivoterapia. E das 11 às 11h30, a Lívia Anzoleiro, no programa sobre educação dos filhos. Tá? Quero lembrar a todos também que a nossa TV Cognópolis está estreando, inicialmente aqui em Foz do Iguaçu. Em breve ela vai estar disponível na internet. O Emmanuel é o nosso coordenador geral aí da televisão. É a TV Cognópolis, é o canal 523 HD, que em breve vai estar disponível aqui na Cognópolis. E conseguimos também o analógico, vai ser o 32 analógico. Quem estiver em casa e tiver interesse em receber a programação do Calepino, entra no site calepino.org.br, cadastre o seu e-mail para poder receber toda semana. Quero comunicar também que aquele livro que a gente ficou divulgando aqui durante bastante tempo, o Antologia, Exemplos de Vida, do Valdo Vieira, a gente fechou as 50 experiências
Eu vou estar viajando agora. Quando eu voltar, eu estabeleci que o dia 18 de março é o dia do corte. Então, quem mandar até o dia 18 entra, quem mandar do dia 19 em diante fica para um próximo volume, se alguém for fazer, e não deve ser eu. Então, eu só quero dizer que nós temos os 50 relatos, que era o que a gente queria, e de fato está acontecendo. E quero agradecer a participação de todos. E, gente, eu vou dizer para vocês, ficou com 250 páginas, está bem interessante, bem bacana, diria até emocionante, porque tem bastante gente que relata experiências bem particulares com o professor Mauro. A gente tem uma ideia do tamanho da assistência que ele fazia, em invisível, anônima. Tem muitas coisas antigas que fazem parte. Você tem relatos, por exemplo, de Domingos, da época do Centro da Consciência Contínua. Está lá a Marina Tomás falando de experiências com o Valdo, Everaldo Bergonzini, e eu tenho 4 relatos. Tem várias pessoas que entraram fazendo os relatos, muita gente bacana. Eu acho que vai ser um livro bem interessante. Eu quero estar encaminhando agora em março ainda para editais. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu já mostrei aqui no Calepino, é o nosso HQ, História em Quadrinhos, do Cristo Espera por Ti, que está sendo finalizado. Ele tem 150 páginas, ele já tem, todo o roteiro foi feito, ele agora já está metade, um pouco mais da metade já foi desenhado, e agora ele já está na fase de início de coloração com aquarela, manual. Nós vamos ter um evento aqui de 8 a 10 de junho, que é do Balzac, né, da obra Cristo Espera por Ti. Está vindo aí o roteirista, o desenhista, a organizadora do trabalho, que é a Lúcia Helena Novaes, a professora Maula também, e eu. E o fato, então, é que a gente vai estar lançando, ao que tudo indica, uma edição Príncipes, que vai ser para financiar a obra como um todo, a publicação dela. Nós vamos publicar em português, inglês e francês, e vai ser uma edição de luxo, capa dura, aglomerada, assinada pelo roteirista, e pelo desenhista e pela gente também. E o fato é que eu acho que vai ser bem bacana. Para quem não está reconhecendo, gente, aqui é o Zéfiro, tá? Ó, esse aqui é o Zéfiro. É o Zéfiro. Aqui, ó, vou botar mais pertinho aqui, ó. Esse é o Zéfiro, tá? Vocês estão vendo que é um desenho bem bacana. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante dessa obra aqui, que é mais uma. Essa semana, aliás, a gente fechou o nosso 9º livro e agora nós já estamos trabalhando no 10º e em breve teremos o 11º, que vai ser o mais sério de todos até então, que é aquele dicionário de princípios das especialidades da Conscienciologia que eu comentei já aqui, que a gente tem mais de 20 princípios. Mas, gente, não quero estender mais, quero agradecer então a presença e a oportunidade, todo mundo que ficou aqui até o final. Lembrando que na próxima, então, domingo, às 5 horas da tarde, vai ser a professora Juliana dos Remédios que está ali, consciencioterapeuta, médica, que vai abordar o tema autoconsciencioterapia. Vai ser transmitido online e eu gostaria de fazer um pedido para que todos prestigiassem a atividade, juntamente com o professor Moacir, que vai ser na semana seguinte, dia 11 de março, com o tema Amizade Raríssima, que ele vai trazer aqui, sendo que a partir do dia 18, então nós estaremos de volta com um tema que for mais voltado na aula do professor Moacir. No mais, gente, muito obrigado e até domingo que vem. Eu tenho as anotações, eu esqueci anotações. A nossa amiga Larissa vai ler as anotações da aula de hoje. Aliás, gente, eu vou aproveitar aqui e vou dizer o seguinte: a Larissa, que vai falar aqui junto com as amigas, estão fazendo um censo do idoso aqui na Cognópolis. Todo mundo que tiver mais de 60 anos está convidado a procurar elas, ou elas vão procurar, para entrevistar e responder umas perguntas. Fala aí, Larissa, quais são as anotações do Calepino de hoje? Tem bastante coisa aqui, vou tentar ser rápido para ficar extenso. Ao rever os passos das últimas 24 horas, as pessoas tendem a pensar o que de mal fizeram para ela. Porém, o ideal é refletir também o que ela fez aos outros. Ter autocrítica é pensar o que você poderia ter feito de diferente ao longo do dia. Atenção para não levar todos os desafetos externos para a TENEPS, a fim de não tornar a TENEPS algo religioso. A TENEPS também é um reencontro com a sua paraprocedência e toda a Comunex mais avançada tem uma central extrafísica. A retrospectiva cosmoética deve ser feita a fim de qualificar a TENEPS. E o tenepsista avançado sabe discriminar as energias e espera-se que em uma década consiga-se alcançar a UFIEX. E existem pessoas que são muito assistenciais, mas não são tenepsistas. E
existem pessoas que fazem TENEPS e não são assistenciais, entre aspas, porque foi uma frase daqui. Você tem que sair da TENEPS bem. Se você não sai bem, tem que ficar com a parabituca acesa. Butuca. Butuca é outra coisa. Butuca é a cheia do cigarro. Na TENEPS é mais importante o conteúdo do que o fenômeno. O CPC leva em computabilidade e também ajuda na coerência pessoal. Os grupos que você atende na TENEPS podem indicar aspectos de suas vidas passadas, por exemplo, militar, religioso, etc. Quebrar os preconceitos amplia a assistência, e daí também apareceu alguém falou o binômio admiração e discordância. E daí perguntaram qual o tema mais avançado da TENEPS, e daí todo mundo concordou que seria o acolhimento. E deixa eu ver isso aqui. A ressaca energética, aí vieram 3 pontos em relação a isso. Tem relação com a autocorrupção, as carências e também a organização pessoal. A TENEPS também exige um mínimo de estabilidade, como a casa própria blindada. E há quem tem muito a realizar e pouco. Não. Há quem tem muito e realiza pouco, e há quem tem pouco e realiza muito. Uma das amizades raríssimas é o operador da TENEPS. E a TENEPS é a melhor ferramenta para a pessoa ficar no foco da mega promessa. Muito bom, Larissa. Muito obrigado. Vocês muito bacanas. Gente, então, obrigado a todos. Domingo que vem, 5 horas. Café e bolo, quem quiser. E até domingo que vem. Muito obrigado.